vezes você se desloca para colher depoimento de vizinhos e trabalhar em loco, né? Então, foi possível, e principalmente quando os trabalhos da comissão estavam do meio para frente, já começou a haver essa derrocada do Estado do Rio de Janeiro, e pagamento atrasado, aquela confusão de corte de recursos, corte de carros para as pesquisas e tudo mais, elementos assim fundamentais para nós, começou a ficar escasso. Nós tivemos também os fóruns de participação. Esses fóruns aconteciam, né, toda última sexta-feira do mês, congregava várias instituições governamentais e mais os parceiros que foram muito importantes, como o Grupo Tortura Nunca Mais, grupos de familiares e também um grupo que foi fundamental na Comissão da Verdade do Rio, foi o Clínica dos Testemunhos. Era coordenado pela Vera Vital, e esse grupo eram psicólogos que davam atenção, apoio não só aos atingidos familiares, como também discutíamos casos uma vez por semana com eles, porque ninguém sai desse processo como entrou. Eu costumo dizer que eu sou sequelada, porque eu não consigo falar desse assunto sem me emocionar. É uma dificuldade que ficou, porque você passa por um manancial de dores e de casos de atrocidades tão profundas que você não sai incólume, né? Então, esse grupo, o Clínica do Testemunho da Vera Vital, foi muito importante nesse trabalho, porque nos dava suporte terapêutico, né? E, bom, falando desses casos, a gente pode começar a exemplificar. Na Comissão da Verdade, nós, inclusive, tivemos também pessoas que nos procuraram, aquelas que eram casos folclóricos, né, eu diria. São aqueles chipados, que a gente apelidou assim, que eram pessoas que chegavam e começavam a contar uma história bastante convincente, de que era perseguido, que foi preso e que morava em tal lugar, e que de repente, aí começava a embolar, você começava a sentir que tinha alguma coisa estranha ali, né? Nós tivemos um caso, por exemplo, de um senhor, que eu até recolhi o depoimento dele, e ele começou a dizer que foi perseguido porque era um militar, que o superior não gostava dele, porque ele era brisolista, e começou a sofrer pressão, e de repente esse cara, para monitorá-lo, implantou um chip no coração dele. E aí ele passou a ser vistoriado 24 horas por dia e acabou desligado, e ele queria reparação. Em geral, essas pessoas nos procuravam para pedir reparação financeira, inclusive. Um equívoco, porque a comissão, tanto a nacional quanto a Comissão do Rio, elas não tiveram nem poder judicial de punição e tampouco poder de encaminhar reparação. O que nós fazíamos era direcionar as pessoas que tinham algum direito para a Comissão da Anistia, que é ligada ao Ministério da Justiça. E aí, no final, quando eu comecei a perceber o absurdo, eu falei com ele: olha, senhor, a gente não tem essa propriedade de reparação e tal, nós não podemos ajudá-lo. Ele botou a mão no meu peito e disse: então o chip agora vai ficar com você. Ok, muito obrigada.
tanto com o lado muito dramático, quanto com esse lado meio cômico até, né? Porque a gente chegava no meio. E teve também uma senhora que ela foi a um testemunho da verdade, e ela juntou, ela fez um mix das histórias que ela ouviu, pegou para si e nos procurou, querendo também dizer que era uma pessoa que tinha sofrido violação grave do Estado. Que esse era o objetivo, inclusive, dos trabalhos, né? Identificar as graves violações de direitos humanos praticadas pelo Estado. E essa senhora passou a nos frequentar em todos os fóruns, e ela queria falar sempre, ela sempre queria dar o depoimento dela com aquele mix de experiências que ela ouviu de outras pessoas. A gente já dizia, vem a Loura dos depoimentos. A gente permitia a fala, porque não nos cabia nenhum tipo de censura, né, já que o espaço era democrático e estava ali exatamente para ouvir a sociedade, ouvir quem nos procurava, mas já se reservava o final para ela, porque sabia que ela sempre ia fazer essa fala. Bom, esses fóruns de participação, eles aconteceram 18 edições, congregou uma média de 70 entidades, né, governamentais, estadual, municipal, federal, e também recebeu uma média de 50 pessoas por edição. Eu agora vou entrar nos casos já do que a gente conseguiu elucidar. No Rio, nós elucidamos, graças a uma história oral, a um depoimento, a chacina de Quintino. Tudo começou com um documento que nós achamos na polícia que descrevia a ação, a operação feita pela polícia, sempre naquela versão de que foram recebidos a bala, apenas reagiram. A polícia sempre reage apenas, né? E, na verdade, quando eu fui pesquisar a perícia do caso, aí é que se deu uma coisa interessante, porque os peritos, de um modo geral, a polícia perita, ela trabalhou de uma forma correta. Você, ao ler os laudos, e você, depois de um tempo, vai tomando intimidade com aqueles laudos, você percebe que os médicos peritos, eles fizeram o trabalho da maneira mais séria possível. Você lendo, você conclui que o cara foi torturado. Isso sem dizer abertamente, sem dar essa conclusão. Bastava que você lesse, né, marcas na dobra do joelho, como é que se diz isso? Hematomas, e não sei o que, você formava um quadro. Já eu fiquei perita em perícia, porque eu já li e dizia, opa, levou muita porrada. Os peritos trabalhavam corretamente, mas nesse caso da história de Quintino, o Tagliari, que foi o perito, nos contou que o laudo dele foi para o gabinete, foi requisitado ao gabinete, foi adulterado pelo diretor e voltou uma nova versão. E ele foi obrigado a assinar. Ele disse que tinha 32 anos, estava iniciando a carreira e foi ameaçado de demissão e outras pressões. E ele foi obrigado a assinar um novo laudo. E esse novo laudo omitia as torturas sofridas pelo o Antônio Marcos Pinto de Oliveira, tinha 22 anos, era um estudante, foi um dos mortos na chacina de Quintino. O que foi a chacina de Quintino? Era um aparelho que existia lá no bairro de Quintino, porque os estudantes, os militantes, os guerrilheiros, eles preferiam e procuravam aparelhos no subúrbio, porque aqui na Zona Sul eles podiam cruzar com algum conhecido que
ou fulano, e ele estava com outro nome, enfim. Era também uma forma de autoproteção, uma tática, né, uma estratégia. Então eles alugaram uma casa de vila em que tinham 5 estudantes, na verdade. Teve o Antônio Marcos Pinto Lisboa, a Lígia Maria Salgado Nóbrega, de 24 anos, uma pedagoga, e a Maria Regina Lobo Leite de Figueiredo, 33 anos, pedagoga também. Esse aparelho era da VAR Palmares, estava ali, né, naquela política de resistência, e servia de apoio para aqueles que fossem feridos em combate, porque a Maria Regina era também enfermeira. Então, algumas pessoas iam transportadas para lá para que eles cuidassem. E eles, obviamente, tinham aquela vida de fachada, né, de uma família comum, de estudantes que estavam dividindo um apartamento e tal. A casa hoje está exatamente como estava na época, nem a cor mudou. E a vizinhança, por sorte nossa, é a mesma. Então, ao pegar o documento, próximo passo, ir até a vizinhança, colher depoimentos. E aí se deu um caso muito interessante, porque a vizinha de parede e meio, como se fala, ela é a mesma, e ela nos contou que a polícia se acantonou lá por volta de 8 horas da noite, 7h30, 8 horas, começaram a se acantonar num terreno baldio que tinha em frente à casa, e passou pela vizinhança dizendo que eles não saíssem de casa em absoluto, trancassem a casa e por volta de 10 horas se escondessem embaixo das camas, porque ia haver tiroteio. E quando foi por volta de 9 horas da noite, eles invadiram a casa e metralharam todos os que estavam lá, com exceção do Allen, que conseguiu, que era o quinto estudante, conseguiu sair pelos fundos da casa antes que eles entrassem para metralhar. A Lígia Maria Salgado estava grávida de 3 meses, então ela se antecipou, quando ela percebeu a movimentação, ela se rendeu e saiu de mãos para o outro. Foi atingida na cabeça, mesmo com as mãos para o alto. A foto dela é muito impressionante. Você percebe que ela está grávida só de olhar. Quando eu peguei a foto, então essa moça morreu grávida, e o Cagliari me confirmou. Então, ela, para preservar o filho, ela se rendeu na ilusão de que seria poupada. Ela, obviamente, caiu ali mesmo, e os demais foram metralhados lá em cima, sendo que o Marcos foi torturado. A gente, pelo laudo, tem toda a discussão, e o Cagliari confirmou que ele foi muito torturado. Talvez porque tivesse tido uma reação mais violenta. Bom, nesse episódio, nós conseguimos provar que houve um massacre e não um auto de resistência, como a polícia descreveu, porque não havia vestígio de pólvora nas mãos de nenhum, e nenhuma arma foi encontrada na casa. O que foi encontrado na casa? Medicamentos, um mimeógrafo e panfletos. Então, isso dá a dimensão do que foi essa intervenção militar que as pessoas estão pedindo de volta. Outro ponto positivo desse caso foi que o Hélio da Silva era tido como a pessoa que entregou e dedurou o aparelho e permitiu aquelas mortes. Essa pessoa se embrenhou, na verdade, é assim, pela comunidade da Vila Vintém, mora lá numa vida humilde, sendo que ele tem uma boa pensão, porque ele foi da Marinha.
e ele não aparecia para ninguém, ele nunca mais quis falar quem ele era, nunca mais quis falar com ninguém que tivesse relação com a luta armada. Ele se escondeu, ele vivia clandestino, na verdade, até que nós o localizamos e demos voz ao Hélio. E tanto no depoimento da polícia, no relatório da polícia, quanto no depoimento dele, ficou transparente que ele é inocente dessa questão da deduragem. Isso dá um orgulho enorme, porque você resgata a autoestima, a história da pessoa. Você recuperar essa pessoa e dizer para ela, permitir que ela diga que ela é inocente, sendo que ela calou essa dor por anos e anos, é muito importante. O que aconteceu com o Hélio? O Hélio foi levar os panfletos. Nesse dia que o aparelho caiu, às 8 da noite, ele transportava os panfletos pela Avenida Brasil, junto com um outro amigo, o José Linhares, às 9 horas da manhã. E ele foi preso na altura do Meia. Ele passou o dia no DOI-CODE, no batalhão da Polícia do Exército, na Barão de Mesquita, sendo quebrado, porque ele foi moído. Ele tem até hoje o corpo pintado, ele parece uma oncinha. Ele é todo pintado de cigarro, de queimadura de cigarro. Ele não pode tirar o óculos porque ele tem fotofobia. Ele ficou com uma luz durante 24 horas nos olhos e ele tem fotofobia. Ele é uma pessoa totalmente atingida. E o Hélio me contou isso. Falei, bom, se você foi preso às 9, você não podia ter entregue um aparelho que caiu às